Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcio. Hoje é o nosso 7º episódio e eu tô aqui com duas feras do nosso time comercial, 2 campeões em vendas, 2 pessoas que iniciaram esse ano conosco. Seja muito bem-vindo, Rafa. Prazer, Edu. Prazer é todo meu de estar aqui na Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. É uma honra estar aqui nesse ambiente. Fica tranquilo, hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, falar um pouquinho da tua experiência, um pouquinho como iniciou essa trajetória com o consórcio, e aí tem algumas perguntas para te fazer, mas antes disso, seja muito bem-vindo, Ana, nossa campeã do mês de novembro, com mais de 8 milhões em vendas, seja bem-vinda. Obrigada, Edu, pelo convite, muito legal participar aqui com vocês. Eu sei que esse primeiro momento é o primeiro podcast de vocês? Sim, primeiro podcast. Tá. A dica que eu dou, vamos conversar de maneira descontraída, faz de conta que nós estamos lá no escritório, que é o propósito aqui do Tramotalks. Vocês já sabem, né? Mas eu vou falar pra galera. O podcast da Tramontana Consórcio demorou um pouco a sair do papel, porque a gente pensava muito sobre o que nós faríamos de diferente. Então, num dos episódios, a gente traz um cliente nosso para cá, conhece um pouco mais a história dele, a trajetória dele, porque com isso a gente pretende criar um ecossistema onde os próprios clientes da Tramontana Consórcio fazem negócios entre eles. E o outro episódio, aí sim a gente fala um pouquinho mais sobre o consórcio, sempre com alguém do nosso time, algum parceiro, algum corretor da região, para que a gente transforme Porto Alegre no maior centro de consórcios do país. Inclusive, dentro da HS Consórcio, agora no mês de novembro, foi a rota que mais vendeu, foi mais de 1 bilhão em vendas. Mas antes de a gente entrar, gurizada, nesse assunto de consórcio, deixa eu te perguntar, Rafa, um pouquinho do Rafa antes de começar a trabalhar na Tramontana Consórcio, para que a gente conheça um pouquinho a tua história, como tu começou a trabalhar com vendas, se tu pensava nisso, como é que foi? Então, Edu, eu nunca pensei, na verdade, em trabalhar com vendas. Eu sempre tive como objetivo se tornar um jogador de futebol aí profissional, mas pelo destino, na verdade, eu acabei não conseguindo concluir essa carreira, por opção da minha parte, decidi parar. Mas é claro também que a Tramontana entrou na minha vida através do encontro que eu tive contigo na igreja, e aí surgiu essa oportunidade. E eu sempre fui um cara que sempre soube aproveitar as minhas oportunidades. E é claro que eu imagino que eu esteja aproveitando da melhor maneira possível. Sim. Então eu nunca imaginei trabalhar com vendas, mas hoje eu também não me vejo sem trabalhar com isso. É algo que eu estou gostando bastante. Antes de eu passar a bola para a Ana, complementar um pouquinho o que tu disse, Rafa. Lá quando a gente se conheceu nesse evento que houve na igreja, não passava pela cabeça de nenhum dos dois, né? Dos dois, e depois a gente se viu mais algumas vezes, conversamos mais algumas vezes, mas a gente não tinha ideia do que Deus já estava preparando ali na frente. Né? Exatamente. Deus não une pessoas, une propósitos, né? Exato. Então eu acredito que estamos no caminho certo aí. E aí isso depois foi até muito além do próprio trabalho, parece que tu arranjou até uma namorada por lá. Não, eu tenho só a agradecer a Tramontana Consórcio. Hoje eu tenho um trabalho e também me deu uma esposa. Então, Ingrid, te amo. Ana, e tu, nos conta, eu já conheço um pouquinho da tua história também, sei que tu já teve experiências comerciais diferentes do Rafa. Uhum. Né? O Rafa, ele veio de um ramo completamente diferente, caiu na Tramontana, tá explodindo, nós vamos falar sobre isso, mas tu teve algumas experiências. Mas eu queria saber até um pouquinho antes dessas experiências com o consórcio. Nos conta um pouquinho aí da tua trajetória. Eu sempre tive realmente experiências mais na área comercial, não especificamente com vendas, mas eu trabalhava muito como recepção, em clínicas, aí comecei a trabalhar também em algumas lojas, não com algumas metas, mas não da forma que a gente trabalha hoje, que é realmente MEI que tu recebe sobre as tuas vendas. Tinha um salário fixo e uma comissão pequena. E então eu trabalhei já na Renner, na Panvel, trabalhei bastante tempo em algumas clínicas e até meu último trabalho antes de iniciar no consórcio era numa clínica, que foi onde eu conheci uma menina que falava um pouco de consórcio, que ela foi lá e eu já fui meio sondando. E ela foi se consultar na clínica ou ela trabalhava lá?
ela trabalhava lá e tinha saído recentemente para iniciar num escritório. E aí ela ia lá, de vez em quando, ver o pessoal que trabalhava. E aí eu vi ela oferecendo para uma das minhas colegas. Aí já comecei a pesquisar um pouco sobre, para entender como funcionava. E aí depois que aí eu acabei iniciando no consórcio através até dessa menina que me indicou. Ela estava trabalhando nesse escritório e tu começou a se agradar com a ideia de consórcio e foi trabalhar lá. Que começou a me incomodar muito essa questão da comissão, porque eu pensava assim, em alguns lugares tu tinha que vender 200 mil, ou por 500 mil, aí tu ganha uma bonificação de 100 reais. Aí eu comecei a me incomodar um pouco com isso. Falei, se eu vendo bem, eu quero ganhar bem sobre isso, né? Que eu não tenho um salário fixo, mas eu quero ganhar mais sobre as vendas que eu faço. E aí eu quis me arriscar, né? Trabalhar de forma autônoma, e aí que eu comecei no consórcio. E a gente já viu a história do Rafa, ele chegou na Tramontana Consórcio através ali de uma amizade que a gente fez fora da área comercial, lá através da igreja, mas tu chegou na Tramontana Consórcio como? Nesse escritório que eu trabalhei inicialmente, eu ouvia muito falar da Tramontana, né? A gente sabe que vai rankings ali dos escritórios que vendem mais. Então, eu já vinha conhecendo ali a Tramontana, de ouvir falar e também de acompanhar os resultados. E aí, depois eu acabei saindo de lá, fui para um escritório menor também, onde eu moro. E quando tu abriu a vaga, eu me inscrevi. Mas não tinha nenhum contato com ninguém bem próximo ali de dentro. E Foi de acompanhar ali as redes sociais, daqui a pouco viu que pintou uma oportunidade, tu te inscreveu lá no nosso link. Eu lembro do bate-papo que a gente teve. Exatamente. O Rafa foi engraçado, porque a gente se conheceu lá e depois a gente continuou trocando ideia. Em determinado momento ele, não sei se era num churrasco que a gente fez, alguma coisa, ele não trabalhava na Tramontana, ele falou, mas essa empresa que tu tem até que é grande, né? Imaginei que fosse um negocinho. Imaginei mesmo que fosse um negocinho. Acho que nós dois, a gente foi meio sondando a Tramontana até conseguir a nossa vaga, Os né? dois foram comendo pela beirada. O Rafa mais ainda, sim, né? Porque tu foi direto no link lá e o Rafa, ele ficava, olha, eu acho que... Quando tiver uma vaguinha aí, né? Mas, e aí, assim, a gente vê, por exemplo, duas pessoas que estão tendo um sucesso bem expressivo dentro da Tramontana Consórcio, né? O Rafa, ele produz aí na média de 5 milhões por mês, estando trabalhando na Tramontana 5 meses. 5 meses, né? Exatamente. E tu também na Tramontana Consórcio no primeiro ano, mas já passou dos teus 30 milhões em vendas este ano. E são duas pessoas que vieram de lugares completamente diferentes. E ainda assim estão performando muito bem. Mas qual foi o maior desafio para cada um de vocês nesse começo? Vou começar pela Ana agora. Quando eu iniciei na Tramontana, foi realmente me alinhar com o processo. Eu já tinha um pouco de entendimento sobre o produto, então era encaixar na forma que a Tramontana trabalhava. E o que eu acho que me ajudou muito é que eu vim totalmente de mente aberta, disposta a fazer totalmente diferente do que eu fazia. Então, eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu consegui me encaixar bem rápido ao processo, à forma que vocês trabalham, que a gente trabalha agora ali na Tramontana. Tu chegou na Tramontana Consórcio no início do ano. Isso, Chegou a pegar a primeira reunião do ano? Sim, eu falei pro Rafa agora que eu participei. Pegou a primeira reunião do ano, então fez parte de todos os processos. Sim. Já o Rafa, ele chegou no meio do ano. As coisas já estão a mil, turbilhão, pressão, tendo que buscar um resultado que tinha ficado para trás. Aí chega o Rafa lá e começa a trabalhar em consórcio, em vendas, pela primeira vez, em consórcio, no meio do que nós temos lá na Tramontana Consórcio, só gente fera. Só a gente fera. Né? E aí cai o Rafa lá, nunca tinha feito isso. E aí? Edu, eu acho que o desafio ele era grande. Eu imaginava que ia ser bem difícil, na verdade, o desafio. Mas eu acredito, é claro, trazendo para a analogia do futebol, que a gente gosta um pouquinho, que quando o time está ganhando é mais fácil da gente entrar, né? Então eu acredito que sim, eu tenho boas referências na empresa, tenho tu, tem a Ana, tem a Ingrid, tem o Bruno, e isso sim facilita para que a gente possa se desenvolver. E é claro que no início teve sim um receio da minha parte, teve um medo nas primeiras ligações, mas ouvindo cada um ali, o medo foi acabando. A galera sim sabe muito do consórcio, não é à toa que nós somos aí líder no Rio Grande do Sul, e isso com certeza me fez evoluir de uma maneira bem rápida aí. E as primeiras ligações bate uma vergonhinha. Dá vontade de ir pra cozinha, ir pro banheiro, qualquer lugar, só pra ninguém ouvir o que a gente tá falando. Exatamente. É tenso. É tenso.
Mas que nem o Rafa falou, isso é legal. Como realmente é só fera lá na Tramontana, constantemente tu vai aprendendo, porque tu ouve uma ligação do Rafa, do Bruno, da Ingrid, até mesmo tu faz algumas ligações às vezes. Então, isso vai trazendo conhecimento pra gente, a gente vai conseguindo colocar nas nossas ligações também. Então, por mais que dê um medo, é algo que... Eu acho que essa característica é uma característica que vocês dois têm em comum, de conseguir entender o que está acontecendo no ambiente e vocês absorverem aquilo que vocês acham que vai funcionar, de acordo com o modelo que vocês trabalham, adaptar para o discurso de vocês. Sim. E eu acho que é uma característica que vocês dois têm, de conseguir absorver o que cada um fala e ir lá pro seu jeito, e aí daqui a pouco vocês já estão criando, na verdade daqui a pouco, vocês já fazem isso para que outras pessoas consigam absorver aquilo que vocês estão falando. E agora vocês, com discursos novos, já conseguem acrescentar para outras pessoas. E eu até pego bastante no pé em cima disso, né? Pra gente ficar lá na nossa estação de trabalho, porque a gente tem sempre muito a acrescentar para quem tá ouvindo. O Rafa, por exemplo... mestre dos upsales, vende por mais cotas para o mesmo cliente, 1, 2, 3, 4 vezes, e agora atua cada mês que passa se mostrando a rainha dos high tickets, vendendo para clientes altos com fechamentos bem rápidos. Sim. Né? Então, por isso que eu insisto bastante, porque com certeza as outras pessoas que estão lá podem absorver aquilo que vocês estão fazendo. Agora, falando de consórcio, o que mais chama a atenção? Qual é um viés bastante positivo que vocês veem no produto consórcio? Hoje, o Rafa, como consumidor de consórcio, o que chama mais a atenção dele? Edu, eu acredito que hoje a flexibilidade que o produto nos traz, né? Temos a opção, é claro, de uma compra de um imóvel, de um automóvel, também temos a questão da construção ou até mesmo o consórcio com viés de investimento. Hoje tu traz que eu consigo sim fazer um upsale com meus clientes, e muitos deles, eles vêm buscar a Tramontana Consórcios para a busca de um imóvel ou de um automóvel. Uhum. E acaba conhecendo um pouquinho melhor do nosso trabalho, e eu também consigo dar esse start neles, que o consórcio também é um investimento. Eles conseguem aí sim gostar da ideia de contemplar a carta e vender, e eu acho que isso daí é o que mais chama atenção nesse produto. Bacana. O Rafa, quando fala de consórcio para investimento, não é propriamente um consórcio de investimento, né? Porque não existe. Ele é um consórcio, na maioria das vezes, de imóvel. Exato. E a maneira como o cliente utiliza esse consórcio é que vai transformar ele no investimento. Exatamente. Eu estou falando aqui para vocês, mas vocês estão carecas de saber. Só para a galera que está nos ouvindo. E a gente tem aqui um corte bem legal também. Mas é ou para aquisição de patrimônio, né? Que é, eu vou pagando a minha carta, enquanto eu não sou contemplado, eu pago metade da parcela. Digamos que eu paguei 15 parcelas e fui contemplado. A partir desse momento, eu compro um imóvel e o inquilino passa a pagar aquelas parcelas. Então, isso me diz que eu adquiri um imóvel de 500 mil, pagando 20% dele, porque só paguei até a contemplação. Mas tem um outro muito forte, que eu vou deixar para a Ana explicar para nós qual é o outro viés, Ana, de consórcio a nível de investimento que chama bastante atenção, e aí tu pode até trazer um cliente que tenha contemplado e usufruído do consórcio como investimento. Recentemente eu tive um cliente meu, o Marcos, que ele fez já o consórcio com essa ideia de comprar um terreno inicialmente, construir alguns apartamentos para colocar para alugar. Mas como ele contemplou muito no início, ele pagou 2 parcelas e já foi contemplado, ele acabou optando por vender essa carta, que aí é o outro viés do consórcio a nível de investimento, que além de alavancagem de patrimônio, tu pode alavancar o teu capital também. Então, ele contemplou na segunda parcela, investiu ali 2.700 e vendeu essa carta por 65 mil. Então, ele teve um lucro absurdo e já fez novas cotas e vai continuar aí os Ele se animou, projetos. Né? Muito. Não tem como não quer dar consórcio até pra família. E deixa eu perguntar pra vocês, depois eu quero também que tu conte a tua experiência de contemplação. Tô falando das mais recentes, né? Porque houveram mais. Mas vocês, no caso do Marcos, o que tu teria feito? Comprado o patrimônio, adquirido o patrimônio, colocado para alugar, ou tu teria embolsado essa grana? Não, Edu, eu acho que quando... Não sei total o cenário da contratação do Marcos, mas eu acredito que ele não tenha... Deixa eu contar, então. Vou resumir. Tá? Tu me corrige se eu estiver errado, tá? Ele contratou 500 mil e fez a oferta do lance fixo. Perfeito. Foi descontado da carta dele 150. Ele ficou com 350 mil para utilizar.
Ele pagou 2 parcelas de 1.397. Deu 2.800 ao todo, arredondando. E vendeu por 65. Teve mais de 60 mil em 2 assembleias. Só que essas 2 assembleias corresponderam a 40 dias, na verdade. Meu Jesus. E aí? Então não tem sombra de dúvidas que eu venderia a carta também, com toda certeza. É difícil de resistir. É difícil de resistir, com certeza. E o mais interessante, assim, pelo que eu particularmente acho, é fazer a variação. Tu ter outras cotas, bom, contemplei rápido, essa eu vou vender, vou colocar 65 mil no bolso, num fundo de investimento, vai me render. Aí, daqui a pouco, o rendimento paga até uma parcela de um novo consórcio, mas essa pessoa faz novos. Daqui a pouco, o próximo que o Marcos contemplar, o ideal seja que ele compõe o patrimônio. Exato. E ele vai intercalando, porque ele fez mais de uma, né? Sim, ele já fez mais uma para vender, e mais uma aí para realmente fazer o objetivo dele, que era a construção ali. Mas eu vou dizer assim, quando eu ligo para o cliente, vocês veem, e eu falo, eu fico com a parte boa, porque é esse momento de avisar sobre a contemplação e fazer as propostas de como ele pretende utilizar o crédito. Se seguir para uma aquisição ou seguir para venda. E eu não me lembro de alguém que tenha resistido à venda da carta contemplada, assim, nesses moldes, de quando contemplou em 2, 3, 6 meses, 10 meses, porque é um ganho bastante expressivo. Bastante expressivo. Não, Edu, e tu traz essa questão da venda da carta, foi em 2 meses, mas se o cliente contemplar daqui a pouco em 6, 7, 8 meses, também é interessante a venda da carta, né? Muito interessante. Na verdade, assim, a gente faz exercícios lá na Tramontana Consórcios. Agora até tenho que atualizar esse treinamento. Até o mês 60, ele tem uma lucratividade. Em 60 meses, ele ainda vai ter 1% de lucro ao mês. Sim. O que é, hoje, em termos de investimentos, se a gente pensar em outras maneiras seguras e não voláteis de investimento, por exemplo, a bolsa pode trazer uma maior rentabilidade do que 1%. Uma criptomoeda também, mas tu tem uma volatilidade muito grande. Assim como tu pode ganhar, tu pode perder. O consórcio não, isso ele te traz de maneira segura e em 60 meses, 1%. Então a gente contemplou em 20 meses, 30 meses, ainda é muito lucrativo. E nesses exercícios que a gente faz e que a gente já fez, dá para perceber que em nenhum momento tu vai perder quando tu faz um consórcio, né? Porque se tu contemplar ali até 60 meses, tu pode vender a carta e ter um lucro, e se não valer mais a pena a venda da carta, de qualquer forma tu vai compor o teu patrimônio, então não vai sair perdendo nunca, né? E até por isso, nisso que tu disse, é uma objeção que os clientes muitas vezes têm quando a gente pensa no consórcio para investimento e principalmente na venda da carta. Sim. Bom, mas e se eu não contemplar nessa velocidade que a gente está desenhando? 30, 40 meses que seja. A gente vai utilizar ferramentas e estratégias e estudos de grupo para que essa contemplação ela seja otimizada. Né? Nós temos o lance fixo, temos o lance fidelidade 6 meses, 12 meses. Fazendo tudo certo, a contemplação é para ocorrer dentro desse prazo. Mas existem variáveis que a gente não controla e às vezes os clientes nos trazem. Bom, mas e se eu não contemplar? Aí entra a outra vertente do consórcio 4.0. Que o primeiro é a carta contemplada, o segundo é a composição de patrimônio. Porque a gente entra naquele mesma lógica. Gente, eu vou pagando 40 parcelas. Me ajudem aqui, 300 mil. R$1.000 de parcela. Eu paguei 30 meses. Eu investi 30 mil reais. Aqui eu estou, claro, desconsiderando os reajustes que tem. Sim. E agora eu tenho 300 mil para utilizar e a partir desse momento o inquilino paga tudo aquilo que eu acabei de falar. Então dá para dizer, resumidamente, que eu paguei 30 mil num imóvel de 300. Sim. E é por isso, eu estou falando mais do que, né? Mas é por isso que eu defendo também, quando a gente trabalha com consórcio para investimento, cartas de crédito não tão pequenas. Sim. Porque se a gente trabalhar com crédito de 100 mil, sobra pouco. O cara vai fazer essa virada de chave. Quando essa virada de chave acontecer, ele fica um pouco sem opções. Sim. Porque com 100 mil, por mais que tenha se passado por alguns reajustes, não vai comprar um imóvel que tu coloque para alugar. Sim. Então eu defendo muito, acho que talvez seja a tua especialidade. Os 200 mil. 200 mil é o padrão. Esse é bom. 200 mil já dá a oportunidade do cliente vender, mas caso ele não tenha a velocidade que gostaria, no pior dos cenários,
ele ainda compõe o patrimônio dele e vai viver de uma aposentadoria mais tranquila com mais imóveis. É exatamente isso. Show de bola. Então, seguindo aqui, a gente falou, já demos palco para uma contemplação da Ana recente, acho que foi mês passado, né, Ana? Foi mês passado. Foi mês passado. O cliente contemplou super rápido, fez mais cota, depois fez mais uma, tá lá cheio de cotas, vai usufruir disso que ele tá plantando, sem dúvida alguma, mas nós tivemos a contemplação em tempo recorde. Tempo recorde. Que foi a do Rafa, no teu primeiro mês, né? Meu primeiro mês. Conta aí essa daí pra nós. Edu, esse cliente é o Rodrigo. Acredito que ele conheceu a Tramontana Consórcios também pelas redes sociais. E o mais engraçado, né, Edu, dos clientes, sempre tem uma desconfiança no início do consórcio, né? Sim. Porque, querendo ou não, o cliente, quando nos busca, ele vai pagar por algo que ele ainda não tem. Uhum. E tem essa desconfiança. Cara, eu quero contemplar em tanto tempo, será que isso é possível? Enfim. E nós, sim, junto com toda a nossa assessoria que nós temos aí na Tramontana Consórcios, fizemos uma busca dentro das administradoras e grupos que temos ativos e encontramos aí a melhor solução para esse projeto dele, e ele contemplou aí em 8 dias. Então é algo bem incrível, na verdade, ele ficou surpreso. 8 dias. Não acreditou, né? A gente tinha tido uma contemplação em 18 dias do Jefferson, um parceiro nosso da BFR, Ah, verdade. mas 8 dias foi 8 recorde. dias é muito E rápido. realmente ele tava meio incrédulo, assim, Meio né? incrédulo. Tu falou com ele, depois o Rafa ligou pra ele. Ele Porque custou um pouco a acreditar, né? Porque como a gente atende o Rio Grande do Sul, né, inteiro, a gente faz basicamente as negociações todas por telefone, telefone, Sim. e pelo WhatsApp. Sim, foi isso que eu quis trazer agora, que ele veio da rede social, então tem aquele cara, tô na rede social, o cara me atendeu, foi legal, me atendeu bem, agora contemplei, daí sim, a gente fez a compra da carta, ele quis vender, cara, mas isso é real? É bom demais. É bom demais pra ser verdade, tem tudo isso. Porque na rede social, tanto tem os bons profissionais, como a Tramontana Consórcios e tantos outros, né, Uhum. que já estiveram, por exemplo, até nesse podcast, a Trend Consórcios, a AJ Consórcios, Uhum. entre tantas outras que tem em Porto Alegre, mas, infelizmente, também tem uma leva de pessoas, como todas as áreas Todas e as todas áreas. as Sim. profissões, né, que não trabalham tão bem assim. Então, essa desconfiança do cliente, ela é super justa. Super justo, super compreensível. O Rafa, o que ele gosta muito de fazer é vídeo. Ah, Ele sai verdade. mostrando a empresa inteira. Não, Edu, mas esses vídeos aí que entra a questão da desconfiança, que as pessoas conhecem, sim, nós pelas redes sociais, mas nós temos que ter também essa troca com o cliente para que eles se sintam mais à vontade com a empresa e também, é claro, criar um vínculo, nós, consultores, com o cliente. Acredito que isso daí, sim, é um sucesso, né, na operação, quando o cliente confia em nós. Como a gente falou que eu faço, sim, os upsales, eu acredito que é muito da relação que eu tenho com o cliente e ele, sim, tem a confiança no nosso trabalho. Hoje a chave para uma das chaves para um profissional de vendas ser bem sucedido é justamente essa conexão que se cria com o cliente. Exatamente. Sim. Né? E por isso que nós lá na Tramontana Consórcio a gente acredita muito na ligação. Na ligação. É. Né? Sim, Na sim. videochamada, porque o WhatsApp, obviamente a gente conversa com os nossos clientes pelo WhatsApp e em determinados momentos mais ainda, mas essa conexão vai ser trocando ideia, né? Vai ser conversando, vai ser entendendo que o cara trabalha, qual é a dificuldade que ele tem, conhecer um pouco mais a vida dele. É E verdade. tu faz isso bastante bem, né? Faço. Vocês dois, na verdade. Ô, Edu, eu acho que a principal, acho que é meio engraçado, na verdade, que quando a gente troca uma ideia com o cliente ele parece que nós somos inimigos, né? E a gente entra num consenso, cara, eu tô jogando no mesmo time que tu, eu tô aqui pra te ajudar, e isso traz uma confiança do lado do cliente, e o cliente se sente mais à vontade com nós, né? Cara, esse cara tá aqui justamente pra realizar o meu objetivo, acho bem legal que a gente na ligação consiga ter esse laço bem estreitado com o cliente. E isso que acontece vem muito de um viés cultural que se tem em cima de vendedor. É verdade. Né? Historicamente, a nossa cultura vê vendedores como pessoas que são chatas, que querem te vender e que querem uma vantagem em cima disso. Só que isso tem se profissionalizado muito nos últimos anos, né? O vendedor hoje ele é visto como uma profissão que precisa ser desenvolvida e capacitada, e hoje lá na Tramontana Consórcio a gente atinge essa excelência, a gente atende os nossos clientes como profissionais da área de vendas e não simplesmente vendedores, mas é bem comum que o cliente chegue com essa barreira porque ele tem essa primeira impressão. Sim. E aí a gente tem as nossas técnicas de abordagem que a gente consegue começar a desconstruir
um pouquinho deste muro, né? É verdade. E até porque com um consórcio é difícil tu empurrar uma venda assim, que tu vai no shopping ali, a pessoa, esse aqui é o último que eu tenho, vai levar. O negócio tá ali na frente da pessoa, tu pode ter essa coisa, não, vou levar, mas o consórcio realmente é algo que tu não tem de imediato, é um projeto, então nem teria como fazer essa venda assim, é algo que tu vai construindo essa relação com o cliente para ele confiar em ti e iniciar um projeto que, sem dúvida, sempre vai ser importante para a vida dele, porque se trata de um imóvel, de um veículo, ou algo que ele está guardando para trazer um retorno financeiro para ele. Então, não é algo tão simples assim como um tênis, uma bolsa que tu está comprando. O Rafa falou bem isso que tu disse, né? De uma maneira bem objetiva. O cara tá pagando por algo que ele tem uma perspectiva de usar em algum momento ali no futuro. Sim. Mas até que isso aconteça, ele está depositando R$1.000, R$2.000, R$3.000. Tem clientes com parcelas de 5, de 7, de R$10.000 em algo que não é algo, como tu disse, que ele vai lá na loja. Vai levar para casa. Eu quero esse iPhone aqui, tá R$10.000. Pô, tá caro, mas toma aqui os R$10.000 e eu saio utilizando. Exatamente. Então, no consórcio, a gente demora até um pouco mais para criar essa confiança, para conseguir administrar esses valores através das administradoras, para que o cliente ali na frente tenha o objetivo concluído, né? E falando então de, por exemplo, de cliente que paga suas parcelas em dia, qual foi para vocês, não sei quem quer começar, a negociação que trouxe maior satisfação, seja ela recente, seja ela lá no começo de vocês, mas uma experiência que tenha trazido para vocês, essa aqui foi uma negociação que eu gostei. Qual? E aí, Ana? Começa. É que tem 2 tipos de negociações, né? Tem aquela negociação que ela te dá mais trabalho, que tu contorna mais objeções. Lá a gente costuma falar também na apresentação, não, essa apresentação foi boa, consegui contornar, ele tinha objeções. E tem aquelas negociações que são boas porque também não te dão muito trabalho. Eu, esse mês, por exemplo, tive algumas, né? E é até algo que se cria muito de, o cliente high ticket vai te trazer muito mais trabalho numa negociação, num fechamento. E eu já discordo um pouquinho, porque com as minhas experiências foram um pouco ao contrário. Tem alguns que demandam realmente mais trabalho, mas tem uns que já pesquisaram sobre o consórcio, já estão decididos, então eles têm algumas dúvidas bem pontuais e tu sanando essas dúvidas, eles já fecham contigo. Mas uma coisa que também tem bastante ali na Tramontana é quando tem esse tipo de cliente, essa última ligação, esse último fechamento e com o auxílio do Bruno, que é o nosso coordenador, às vezes tu acaba entrando também. E muitas minhas tinha acontecido isso, e nesse mês não, as minhas negociações grandes eu iniciei e terminei elas sozinhas, então isso foi bastante satisfatório para mim. Mas sabe quando tu diz assim, tem alguns clientes que chegam e não trazem tanta dificuldade, os fechamentos eles acontecem de maneira mais rápida. Uhum. Mas isso também passa muito por ter conseguido fazer uma boa identificação de interesse. Sim. Ter escutado bastante o cliente naquela primeira ligação que a gente faz, ter criado aquela conexão, ter feito as perguntas, mais perguntas, mais perguntas. Aí quando tu foi encaminhar a proposta, tu já tinha ali todo o diagnóstico, o cliente já tinha te desenhado tudo que ele precisava e tu só colocou no papel e enviou. Aí quando ele bateu o olho, ele pensou, é isso. Que nem essa da semana passada, na identificação de interesse, na ligação, tanto que a gente consegue sentir o cliente. Eu vi que ele estava realmente interessado. E aí eu mandei a proposta e eu vi que lá no RD que a gente usa, né? Aparece quando o cliente lê o e-mail. E eu vi que ele não tinha visto ainda. Eu falei, alguma coisa, de repente ele não recebeu. E aí eu liguei para ele e eu falei, tu recebeu a proposta? Ele, não, então vou te encaminhar pelo WhatsApp. E eu só encaminhei pelo WhatsApp e já consegui fechar ali com ele, porque eu realmente senti na primeira ligação já que ele estava interessado, já sabia exatamente o que ele queria e sabia que ia agradar ele. Então era só questão de ele visualizar mesmo a proposta, ver o que ia sugerir de dúvida para que a gente conseguisse finalizar. Uma série de fatores, né? Daqui a pouco viu em outros lugares, foi amadurecendo a ideia, caiu na Ana, aí não tem, a Ana identificou, mandou a proposta certa, porque também não ia adiantar nada, Ana, que esse cara já tivesse visto em outros lugares, feito as perguntas, visto os vídeos, mas chegasse contigo, tu não fizesse as perguntas, não mandasse uma proposta adequada, ele viajou na maionese, não era nada disso que eu queria, e aí dali já começa a se desconstruir. Porque às vezes se perde realmente na proposta, né? Não identificar bem, não mandar bem direcionado, às vezes o cliente a gente nem consegue essa segunda ligação, né? E lá na Tramontana Consórcios, isso é uma virtude que a gente tem, né? Como a gente representa
12 administradoras, ou 13 administradores, a gente consegue efetivamente ter um entendimento do que é o melhor a direcionar para aquele cliente. Claro que nós temos algumas preferências, né, também sobre qual administrador a gente mais gosta de trabalhar, mas o que o cliente precisa é que determina qual que nós vamos enviar. Então, quando a gente representa 13 administradoras, isso acaba fazendo muito mais sentido num cenário consultivo. Exatamente, né? Facilita. Mas e tu, Rafa? Tu não vai escapar desta pergunta também. A Ana te deu um monte de tempo para que tu conseguisse pensar. Tu viu só? Se tu não pensou... Não, Edu, eu acredito que eu não tenha uma negociação, como é que eu posso dizer assim, marcante, tá? Mas eu tenho, sim, um estilo de trabalhar que eu acredito que eu fui criando ali na empresa, vendo vocês trabalhando, que eu tenho, sim, uma maneira diferente de lidar com meus clientes. Cada um tem seu perfil, essa é a verdade. Sim. A Ana tem um jeito dela, eu tenho o meu, mas eu sou um cara que tento me impor um pouco mais, um cara mais incisivo nas minhas negociações, porque eu acredito que eu faço boas identificações de interesse. E em cima do que o cliente me fala, eu, é claro, que busco o melhor cenário para ele, mas depois que eu encaminho uma proposta e também busco a melhor solução para ele, eu também me posiciono para ter esse retorno do cliente. Eu acredito que isso faz que o cliente tenha confiança em contratar um consórcio comigo, porque ele entende que sim, eu estou oferecendo o melhor produto para ele, eu estou oferecendo a melhor solução para ele, o plano é o plano A para ele, então eu acredito que ele sinta isso na minha voz, através da ligação, tem uma vibração na minha parte, eu acho que é isso que faz eles fecharem. Então acho bem legal a maneira que eu estou tratando, porque eu entendo que sim, o consórcio ele é um grande viés para que a gente possa realizar nossos sonhos e é também um grande viés para fazer investimentos, então eu sei o que eu estou vendendo e eu acredito que é o melhor para ele sim. Tu fala com propriedade, né? Exatamente. E aí o cliente sente isso, né? Sente, e um dos primeiros passos para o sucesso da venda é acreditar naquilo que está vendendo. Exatamente. Né? Porque já se vai para a ligação com uma outra vibração. E quando tu fala posicionado, ele é uma postura que eu admiro bastante dentro de um vendedor. Porque nós somos profissionais de consórcio. Nosso tempo lá ele é precioso. Aquilo que a gente estuda para encaminhar o melhor para o cliente é precioso. Nós saímos de casa, abandonamos as pessoas que estão lá, às vezes feriado, às vezes final de semana. Então, tudo que a gente faz tem que ser valorizado por nós, para que depois seja valorizado pelo cliente. E 90% das primeiras objeções dos clientes, isso os estudos comprovam, que é mentira do cliente. Sim. Então, quando tu diz que tu te posiciona, na verdade, tu vai entendendo junto com o cliente o que realmente é aquela carência, aquela dificuldade, aquele receio que o cliente está sentindo naquele momento. Para que dentro dessas respostas que ele te dá, tu consiga fazer ele enxergar as coisas como elas devem ser enxergadas. E aquela barreira, ela acaba sendo quebrada. E aí o fechamento acontece. Tu tá com quanto tempo de Tramontana? 4 meses. 5 meses, na verdade. 5 meses? 5 meses. E quanto que tu já vendeu? Mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões, quase 100 clientes, né? Quase 100, 78. 78. Vai fechar 100. Vai fechar 100 basicamente, este ano já fecha 100. Tudo só. Falei pra tu confiar em mim. Ainda bem que eu te ouvi. E ontem, vocês estiveram num evento, né, que é algo que a Tramontana Consórcios tem trazido bastante esse ano também. Participações em congressos de venda, a gente esteve no Mentes Brilhantes, em eventos de network. Ontem vocês estiveram numa confraria, eu vi vocês, eu não pude estar presente, mas eu vi lá, vocês estavam bem acompanhados. Bem acompanhados. Muito bem acompanhados. Pedro Ernesto, que hoje é o embaixador da Tramontana Consórcios, esteve lá conosco, inclusive, semana passada, tirando algumas fotos, fazendo alguns vídeos. E hoje saiu uma campanha, inclusive, né? Uma campanha da dupla Grenal, né? Acredito aí que o pessoal, se não está sabendo, tem que saber, né? Tu ficou bem de Grêmio, inclusive. Fiquei bem de Grêmio. Tu não quis usar do Inter? Não, vou passar essa bola. A Ana é gremista também, tá, pessoal? Mas é uma campanha que vamos sortear uma camisa da dupla Grenal para os clientes que contratar até 15 de dezembro. Exatamente. É uma camiseta do Inter, uma camiseta do Grêmio. E detalhe, vai ser entregue? Pelo Pedro Ernesto. Estamos entrosados. É o time, né? Então a gente tem, pessoal, uma campanha rolando desde o dia 2 de dezembro. Cada cota
contratada na Tramontana Consórcio, se ganha um voucher para concorrer a um sorteio. Uma camiseta do Grêmio e uma camiseta do Inter, que vai ser entregue lá na sede da nossa empresa, para aqueles clientes que puderem ir lá retirar. Existem clientes que são de muito longe, né? Pelo próprio Pedro Ernesto. Aí vai ser trocada ali uma resenha, ele vai contar um pouco dos bastidores dos jogos, das transmissões da Rádio Gaúcha. E ele é um cara muito gente boa. Muito né? gente boa, muito gente boa. Ontem eu até tive uma oportunidade de trocar uma ideia um pouco a mais com ele. Um bate-bola com ele. E é um cara muito gente boa, a gente tem que aprender, na verdade, com essas pessoas, né? Igual tu disse, a Tramontana nos proporciona alguns momentos legais, com pessoas legais, pessoas importantes, na verdade, e eu acho que a gente tem que desfrutar isso da melhor maneira possível. E eu sou gremista, sim, tenho aí raiz da família toda gremista, nasci ouvindo o Pedro Ernesto, e hoje ter o Pedro Ernesto como embaixador lá da Tramontana Consórcios é de um orgulho imenso. É legal, né? Mas futebol para gremista, eu também sou gremista, é um ano que não foi lá essas coisas, né? Não, foi um ano bem péssimo, mas ano que vem vai melhorar. Vai ser melhor. E falando em ano que vem, Ana, essa eu vou botar para ti, já que tu tá no meio do consórcio há mais tempo que o Rafa, o que tu espera pro segmento ano que vem, em 2025? Eu acredito que, até mesmo pelas notícias que anda saindo do financiamento, que está um pouco mais complicado, a liberação, então eu acho que vai crescer mais ainda o consórcio, pelo que a gente já vê em todos os treinamentos, todos os anos e acompanha, vem crescendo, mas eu acredito que 2025 esse crescimento vai ser mais expressivo ainda, e acredito também que o pessoal vai reconhecer mais o consórcio como investimento, com essa ideia de vender a carta na contemplação, ou comprar imóveis, colocar para alugar, porque isso já está ficando mais... O pessoal já está tendo mais acesso a essa informação e acho que isso vai ajudar bastante no nosso trabalho. Eu, desde que comecei a trabalhar com consórcio, não teve um ano que o consórcio não superou seus números. Sim, exatamente. 2024 superou os de 2023, que tinha superado os de 2022 e assim por diante. Então, para 2025, eu vejo também com bastante otimismo, porque existem dois vieses, né? Tu acabou de mencionar. Um deles é a questão dos financiamentos, que estão cada vez mais complicados. Sim. E isso já vinha numa crescente de conscientização por parte dos consorciados, né? Por parte dos nossos clientes. Porque sempre foi muito caro. Sim. Né? As pessoas pagavam 13 imóveis pelo preço de um. Só que agora isso ainda é assim, e existe mais dificuldade na liberação do próprio valor. Sim. Existem diversos contratos que estão assinados pelos bancos que os valores não estão podendo ser disponibilizados. Isso vem muito por conta de uma conscientização das pessoas de fazerem melhores investimentos. Então, as pessoas elas tiraram os valores que se tinha na poupança, porque são os valores provenientes da poupança, Sim. em grande parte, que financiam os imóveis, e essas pessoas foram fazer investimentos mais saudáveis, em corretoras de investimentos, por exemplo, como a XP Sim. Investimentos, para fazer que esse dinheiro ele renda muito mais do que rende na poupança. E aí, com essa conscientização de investimentos por parte da população, o consórcio ele acaba entrando também nesse portfólio. A XP, que é a maior corretora, talvez a maior corretora do Brasil, entrou este ano fortemente defendendo a ideia do consórcio a nível de investimento. Sim. E aí, quando a gente tem um respaldo de nomes como este, falando do consórcio a nível de investimento, aí acaba sendo segunda Traz credibilidade, vertente. né? Traz credibilidade. Então, a gente tem a dificuldade no financiamento para quem quer adquirir o consórcio, para quem quer adquirir um imóvel, adquire através do consórcio, e aí a gente tem a outra vertente, que é justamente o consórcio a nível de investimento. Então, nos dois lados, Tem um crescimento. há um crescimento, e aí a gente precisa Tá tudo realmente jogando a favor, né? tudo jogando a favor. Show de E bola. a Então gente- tem tudo para ser um ótimo ano. Né? E nós, como profissionais de consórcio, precisamos estar capacitados para Sim. atender esta galera que, graças a Deus, lá na Tramontana Consórcios cresce cada Cresce. mês Cresce. também. A gente quase não está dando conta de atender esse É povo. verdade. É. Ô, Edu, isso de crescimento é algo bem louco, digamos assim, né? Quando eu entrei na empresa, como eu não trabalhava com vendas e olhava ali um cenário onde a Ana vendendo 5 milhões, o outro colega vendendo 5, 4, 6, e o cara, 5 milhões, cara, é coisa pra dedéu, né? A primeira coisa que eu pensei, olhando o individual e agora olhando como empresa, o crescimento que a Tramontana tem agora vindo no mês recorde,
eu acredito que o ano que vem tem muita coisa boa por vir mesmo, porque olha, é um crescimento inexplicável. Em novembro nós fechamos a nossa produção com mais de 43 milhões. É loucura. Né? E como eu falei na nossa última reunião na segunda-feira, ano que vem a gente vai Sobe a régua. igual para igual com aqueles que estão lá no topo. Né? Hoje nós somos o número 7 no Brasil, no que diz respeito ao HS Consórcio, primeiro do estado, primeiro da capital e 7º no Brasil. Mas ano que vem a gente vai dar um pouquinho mais de trabalho. Claro, com certeza. E quais são os projetos de vocês individualmente pro ano que vem? Agora eu vou começar contigo. Tu tá deixando só a Ana responder primeiro, né? Ganhando tempo para pensar. Edu, eu vou trazer até minha vida pessoal também, né? Pra cá, eu acredito que eu tenha, sim, evoluído bastante nesses últimos 6 meses aí, desde que eu tô na Tramontana. Eu estava num momento meio complicado na minha vida, tu sabe disso, quando tu me encontrou, e a Tramontana me colocou pra sonhar um pouco mais, aí é que tá. Então eu acredito que, sabe disso, já comprei um carro, era um dos meus objetivos, através da Tramontana Consórcio, isso foi possível. Então os sonhos, eles estão aparecendo conforme as vendas estão saindo, os valores dos recebíveis estão aumentando, então a gente começa a sonhar um pouquinho mais alto. Mas agora sim, tenho questão de adquirir minha independência. Hoje eu moro ainda com meus pais, mas quero sim ter minha casa, construir minha família e tomar a Deus aí, conhecer o mundo, viajar um pouquinho. Eu acho que isso é a minha ideia, mas é claro que eu sei que tudo isso vai ser uma colheita do fruto que eu estou plantando hoje, que é o meu trabalho, né? Então acredito que eu estou aí no caminho certo. Embora a Tramontana Consórcio tenha, de certa forma, te dado acesso a essas conquistas que tu teve recentemente, o mérito é teu. Porque quando a gente estava conversando e tu comendo pelas beiradas, uma das coisas que tu disse é que quando tu entra num projeto, tu entra de cabeça e faz as coisas... Entra pra rachar. Entra pra rachar. E faz as coisas acontecerem. Então, dentro da minha história de consórcio, dentro da Tramontana e de outros escritórios, tu é a pessoa que teve o resultado mais rápido e mais surpreendente. Já no primeiro mês, chegou próximo a 2 milhões. No segundo mês, já chegou próximo a 3. Me corrija se eu estiver errado. Já no terceiro, passou de 3. Aí no quarto, passou de 4. Assim e agora passou de 5. Agora, então, dezembro é mais de 6. É mais de 6. E tu, Ana, pro ano que vem, o que tu imagina? Quando eu iniciei na Tramontana foi em janeiro, então todo mundo já tem ali as suas listinhas de metas e algumas eu já consegui desde que eu comecei ali. Então eu já moro agora sozinha com a minha filha e... Ela tá de aniversário hoje, Tá, né? parabéns, Maia. Olha aí! Te amo, filha. E quantos anos ela tá 3 fazendo? anos. 3 aninhos. E então agora eu vou iniciar minha carteira nesse mês de dezembro, para logo já comprar um carro, porque eu acredito que também a Tramontana logo vai ir para outro Vai lugar. vai sim. Então, para me ajudar a me locomover, não sei onde vai ser esse lugar, quero comprar um carro, quero continuar dando o melhor para minha filha, botar ela numa escolinha melhor e também ter tempo de qualidade, fazer coisas legais, frequentar bons lugares, conhecer pessoas boas também. Então, evoluir junto com a Tramontana, a minha vida pessoal também. A ambição, né? Isso é o que eu já fico careca de falar, né? Vocês já estão cansados de ouvir, eu acho que até a galera aqui já ouviu várias vezes, mas a ambição é um dos pilares que faz um profissional ter alta performance. Sim. De querer uma casa melhor, querer um carro melhor, querer viagens melhores, restaurantes melhores, escolas para os seus filhos melhores, mais conforto para a sua família. Isso faz parte de um profissional de sucesso, porque é isso que vai nos motivar a querer chegar em números maiores. Mas uma pergunta que eu quero fazer para os dois aqui agora. Ai. Qual dos dois vai ganhar o ano que vem em produção dos vendedores? Ai, Ana. Primeiro tem que vender 8 milhões, né, Rafa? Aí a gente conversa, aí a gente pode conversar. Ah, deu carteiraço. Deu carteiraço. Eu falo assim, eu brinco, cara, eu não sou competitivo. Olha só que loucura, que doideira isso. Não, tu não é competitivo. Isso aqui é bastidores. Olha que doideira. Esses dias eu entrei assim, cara, quanto é que a Ingrid vendeu? Ah, colocou lá, sei lá, 40 milhões, tu lembra? Eu falei assim, cara, se eu manter uma constância de 13,5 a 4 milhões todos os meses do ano, eu seria o recordista esse ano. Então eu já coloquei como meta, cara, 4 milhões ali todo mês, dá pra brigar lá nas cabeças, né? Então eu acredito que tem assim essa questão da gente dar um tiro no mês, vender 8, vender 7, vender 10 daqui a pouco, porque ano que vem vai aumentar a demanda, a gente sabe disso, mas a constância ela também é importante no trabalho, sim. né? Igual quando eu entrei na empresa, nós vínhamos de alguns meses que nós estávamos variáveis
vendia 25, daqui a pouco vendia 19. E agora a gente manteve, sim, uma régua padrão, digamos assim. Eu acredito que para o vendedor também isso sirva. Então eu tenho, sim, claro, minhas metas para ser melhor vendedor do ano. E eu acredito que eu esteja me preparando para isso, para ano que vem brigar pau a pau, mas eu quero ter uma constância ali de valores legais, assim, para que a gente possa atingir os objetivos juntos, né? Eu não quero dizer nada, mas o Rafa, sem querer, te botou no compromisso e te disse assim, olha, não tem como agora em dezembro tu vender menos do que 6, não adianta nada, né? Vender 8 milhões depois 2. Ele te botou nesse compromisso aí mesmo, sem querer, mas agora gostei. Mas pros nossos recebíveis realmente é importantíssimo, né? Não é 8 milhões em um mês e 2 no outro. Se tu manter... Sim, tem que ter uma constância legal. Sim, que aí tu vê a coisa acontecer, a magia acontecer. O nosso tempo, ele tá quase acabando, mas eu sou vendedor também, né? E eu sei qual é a dificuldade que a gente tem, o que a gente passa, mas queria ouvir de vocês, quando a gente chega em determinado nível de vendas e o pavor que dá baixar desse nível. A gente começa a se cobrar muito, né? Eu, por exemplo, sei do Rafa, o Rafa nem precisa me dizer que ele não quer baixar de 3, de 3,5, de 4 de jeito nenhum. E enquanto a gente não vê aquilo acontecendo, a gente começa, se a gente não tiver uma gestão de emoção, que é o outro pilar, a gente meio que enlouquece, né? E a Ana teve algo muito positivo nesse sentido, porque tu também produziu bem o ano inteiro, mas houveram, acho que 2 meses que tu não produziu tudo aquilo que tu gostaria, mas não foram produções ruins, foram produções ali na base de 2 milhões. Isso, exatamente. Né? Mas tu já estava naquele nível maior. E aí, mas aí tu teve a tranquilidade de continuar trabalhando e subir de novo. Sim, porque querendo ou não, a gente sabe que é um resultado bom comparado que a gente vê hoje no mercado, é um resultado que muitas pessoas queriam ter, mas como eu já tinha vindo de mês ali de 3 milhões, 4 milhões, ficar na faixa dos 2, doeu um pouquinho. Dói. E a competitividade ali é grande, então às vezes tu fica meio frustrado, né? Tipo, é ruim, né? Tipo, Inicia o dia em primeiro do ranking, termina em quarto. Exatamente assim. Fiz um vendão, agora eu vou passar o Rafa. Aí chega o final do dia, o Rafa vai lá e nos passa. Então a gente tem que realmente ter essa gestão de... Só que eu não sei de onde que o Rafa tirou que ele não é competitivo. Pois é. Quer ver alguém fazer uma venda, duas pessoas terem vendido na Tramontana com sócio, ele ainda não. Ele levanta da cadeira e começa. Ou uma campanha. Quem vender hoje ganha um pirulito de 7 belos, deu? Ele enlouquece. Eu cheguei lá, eu falei assim, cara, o meu maior inimigo, digamos assim, sou eu mesmo. Minha competição é contra mim mesmo. Eu pensava assim, cara, esse mês eu vender 4, mês que vem eu vou vender mais que 4. Mas eu tô entendendo que isso aí é a maior mentira que eu coloquei na minha cabeça. Não ver. É muito difícil tu não olhar pro lado e ver, pô, a pessoa vendeu e eu não. É difícil tu não... Edu, agora o bastidor, sexta-feira a gente recebeu a folga, trabalhamos ali nos 2 feriados, e eu não recebi folga, eu trabalhei a tarde toda. Fiz minhas ligações e tal, e eu vendi ali uma de 250 mil, e daí eu sabia, por bastidores, que tinha algumas coisinhas rolando. Cara, não é possível, né? Vou ter que me desdobrar mais ainda. Aí eu fui, como é que eu posso te dizer, furei a bolha do ranking ali, cara, vou lá perguntar pro Lucas lá o que ele tá fazendo. Ô, Lucas, como é que tá a tua negociação? E Rafa, tá meio travado. Eu já, então tá. A gente tem que tomar cuidado, porque tá todo mundo jogando. Eu até fiz um mistériozinho também ali na véspera ali da nossa folga. Quanto que tu tem? Quanto tem? Não tenho nada, já com os dados do cliente ali. Porque... São 800 mil. Mas, rapidinho, claro, interrompendo, o mais legal disso tudo é que a gente fala assim, daqui a pouco o pessoal deve estar pensando, mas é uma competitividade, um quer que o outro não venda. Não é isso, né? Não. Ali todo mundo a gente sabe que a gente sim comemora a venda um do outro. A Ana falou isso na reunião ontem. Todo mundo ficou feliz porque ela bateu o recorde, não só dela, o recorde da empresa. Sim. E eu acredito que sim, cada um torce um pelo outro. Tem a questão de o ego da gente querer ser o primeiro, querer ser o segundo, mas isso não atrapalha no nosso ambiente porque todo mundo quer ver o bem um do outro. Tem que ter competitividade, o vendedor tem que gostar de estar liderando os rankings, mas lá na Tramontana o consórcio legal é disso. Porque quem ganhar, ganhou de alguém que tá muito bem também. Sim. Então, teve que suar muito, mas quem perdeu, ganhou. Ganhou, é verdade. Quem perdeu tá feliz da vida também.
com o bolso cheio. Isso é bom e eu fico bem feliz com o time que a gente tem agora, porque todo mundo é preocupado com o seu individual, mas todo mundo é preocupado em ver o número total da empresa chegar dentro daqueles números que a gente imagina, né, como o ideal para a gente pensar em voos maiores. Isso faz com que a empresa cresça, né? E o responsável por esse crescimento são vocês, os vendedores da Tramontana Consórcio, estão aqui na frente de todas as pessoas que estiverem ouvindo. Muito obrigado pela dedicação o ano inteiro. E agora, na reta final, vamos para cima. Vamos para cima. Que as coisas aconteçam. E falando no time Tramontana, nos vendedores Tramontana, no ambiente, que todo mundo elogia, né? Todo mundo que entra ali fala bem. Como que tu faz essa escolha ali dos vendedores? Qual é a característica que tu busca ali na hora da entrevista e que tu acha que a pessoa tem que ter para fazer parte do time, tirando a ambição? O combinado aqui era só eu fazer perguntas, né? Eu não acredito num currículo, né? Eu não acredito que a experiência que as pessoas tiveram antes determinem o que elas vão ser dali para frente. Então, eu gosto muito de trocar uma ideia com as pessoas e entenderem o quão dispostas elas estão de sair de um lugar para o outro. Tu fala que não é só ambição, né? Mas ela é determinante. Eu consegui entender que a pessoa ela realmente quer mudar de vida é o ponto de partida. E aí depois tem outras coisas que eu cuido. Você sabe, eu sou chato com português, eu sou chato com a escrita, mas isso são coisas que a gente consegue ir aperfeiçoando. Sim. Mas a ambição, a vontade de mudar a realidade que se encontra naquele momento é a porta de entrada. Se não tem isto, aí fica mais difícil. Mas é engraçado, né, Edu? Essa tua percepção tem que estar bem aflorada mesmo, porque eu acredito que as pessoas falam muito da boca para fora que tem ambição, né? E tu daqui a pouco ter essa visão, cara, essa pessoa ela quer mesmo mudar, ela quer mesmo mudar de patamar, é difícil, né? É difícil, e não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né? Claro, Nós tivemos algumas percepções que ao longo dos meses não se comprovaram. E aí, tá tudo bem, aquela pessoa vai acabar seguindo um outro caminho, porque é o que eu falo, ninguém é obrigado a ser ambicioso, ninguém é obrigado a querer mudar de vida, mas para estar na Tramontana Consórcios tem que querer essas duas coisas. Se não quiser, tá tudo bem, cada um tem o seu direito, vai fazer outra coisa, e essas coisas acabam aparecendo ao longo dos meses, e é por isso que a gente fica cada vez com o time mais fechado, porque vai ficando quem realmente tem essa intenção de mudar de vida. Sim. E aí, qual é o objetivo da Tramontana em 2025? 2025 nós vamos brigar de igual para igual lá no topo. Eu sei que tá todo mundo ansioso para saber quais são as metas, quais vão ser as metas. Tentei jogar tirar uma coisinha. Mas coisas bem legais, bem importantes estão sendo desenhadas. Eu já venho pensando isso ao longo das últimas semanas. Agora no mês de dezembro eu coloco tudo no papel, para no dia 6, na nossa primeira reunião, eu fazer como de costume, apresentar todo o planejamento, tudo que a gente espera fazer. Aí tem as campanhas, aí tem época do ano que a gente vai fazer X, Y, Z. Mas, Edu, eu acho que é isso que nos move também como vendedores ali, né? Esse dia eu tava conversando em casa com o pai, eu falava, cara, a Tramontana não tá parando, então não tem por que eu também parar. A empresa ainda tá se desenvolvendo, né? Então isso faz o cara também querer se desenvolver e os dois andar juntos. Então, às vezes, o vendedor pode estar parado num lugar, mas é o ambiente que pode estar parado também junto ao vendedor. Eu vejo isso legal da empresa. A empresa, ela está assim crescendo, ela está se movimentando. Agora, a parceria com o Pedro Ernesto, isso também, não sei se tu sabe disso, mas isso motiva nós. Eu fico motivado. Hoje, vai lá no Instagram, eu posto uma coisa com o Pedro Ernesto, faz uma total diferença. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o crescimento da empresa. Isso é legal. Muitas vezes eu falei em reuniões que a gente estava só começando. E a gente tá só começando ainda. E agora eu adaptei uma outra frase, que a ambição nunca termina. Porque a gente tem conseguido subir alguns degraus em relação a coisas que nós pensávamos antes, nós conseguimos atingir, mas a ambição não terminou, ela só mudou. Sim, o mais legal é isso. O cara tá vendo que nós estamos vendo que nós estamos fazendo parte disso. Tá subindo e o cara tá subindo junto. Isso faz bem pra gente, dá motivação pra gente iniciar nossos dias e trabalhar. E a gente tem planos pra todos ali, a gente... Show de bola. Eu sempre falei e continuo falando, né? A Tramontana Consórcios, ela vai ser uma referência indiscutível no Brasil e nós seremos, quando Deus quiser que isso aconteça, os maiores do Brasil também. Nós vamos trabalhar respeitando todos que estão lá, tem gente muito, muito boa, que são referências, inclusive, para coisas que eu penso e coisas que eu faço, mas
a gente vai chegar. Claro. É isso que Sim. a gente pensa para 2025. Pessoal, chegamos ao final. Vou deixar que vocês deem, então, as suas últimas considerações. Deem tchau e depois eu encerro. Então tá. Tchau ali pro pessoal. Quero agradecer, então, ao Edu aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais do meu trabalho, o trabalho da Tramontana Consórcios. Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha filha, claro, para minha namorada também. Então, quero agradecer novamente e vamos para cima. Final de ano aí, 2025 vai ser tudo nosso. Boa. Eu também, então, quero agradecer a oportunidade de participar do podcast e dizer que é um prazer trabalhar na Tramontana e que eu tô disposta a quebrar mais recordes em 2025. E detalhe, para o pessoal ver que nós estamos entrosados. Pensou consórcios? Pensou Tramontana Consórcios. Aê! Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência de nos assistirem até o final. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o Rafa, fenômeno de vendas, a Ana, outro fenômeno. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história deles e, se quiserem conhecê-los um pouquinho melhor, qual é o Instagram, Rafa? Rafael com 3 L's, _00. Ana. O meu é Moraes Ana. E o meu é Eduardo Bailk. Então, até logo, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.